Eu vou te contar o maior desperdício que eu vejo em prospecção B2B. E nesse caso, não é mandar e-mail para a lista errada, não é o conteúdo da mensagem que tá ruim. O maior desperdício é o que você faz quando alguém te responde não. A maioria das pessoas vê esse e-mail, fica meio magoado, meio ofendido, às vezes nem tanto, mas acaba passando para o próximo, excluindo esse e-mail e jogando fora a coisa mais valiosa que a prospecção pode te dar. Meu nome é Alice, eu faço parte da Easier e hoje eu vou te contar os 5 tipos de não que existem, o que cada um deles significa e como transformar rejeição em inteligência competitiva. Isso aqui é pesquisa de mercado de graça e você tá perdendo, tá nas suas mãos, tá na sua frente e você tá perdendo a coleta desses dados. Vou começar contando então como a maioria dos vendedores e dos fundadores enxerga a prospecção e pode ser o seu caso. Você talvez pense assim, olha, eu envio 100 e-mails por dia, 10 me respondem, 3 viram uma reunião e só um fecha. Os outros 99 então são fracasso e na verdade custo, né? Só que esse é um pensamento com máximo respeito não tão inteligente, porque na verdade esses 99 e-mails podem ter gerado resposta ou também ausência de resposta, mas tudo isso carrega uma quantidade absurda de informação sobre o seu posicionamento, sobre o seu mercado, sobre o seu produto. Imagina que você está tentando abrir uma fechadura no escuro. Cada chave que não funciona ali acaba parecendo um fracasso. Mas cada chave errada te diz algo. Ou ela é pequena demais, ou ela é grande demais, ou o formato é diferente. Se você presta atenção em algumas tentativas, você já sabe exatamente o formato da chave certa. A rejeição funciona exatamente do mesmo jeito. Cada não é a chave ali que não encaixou, mas ela é capaz de te dar o formato do sim. Mas para isso funcionar, você precisa parar de tratar todo não como se fosse igual, porque sim, os nãos têm tipos e eu vou te apresentar os 5 tipos de não que podem aparecer para você durante a sua prospecção. O primeiro tipo é o não furioso. Então é aquele não que já vem, não tem interesse, isso é spam, vou reportar. Já teve gente que usou o Easier, foi ameaçado de processo, coisa de, assim, nada a ver. Esse não dói, e às vezes ele é até um pouco chato mesmo, mas ele te diz uma coisa, que você tocou num nervo, porque a raiva é uma emoção forte, e às vezes ela vem explícita aí nesse não furioso. E normalmente isso significa 2 coisas. Ou você acertou na dor e errou a pessoa, ou seja, você mandou para alguém que tem aquele problema, mas não tem o poder de resolver. Ou a sua abordagem pareceu invasiva demais, deu aquela sensação de que você sabia de coisas demais e não ficou com aquela cara de pesquisa, ficou meio vigilância, essa pessoa tá me invadindo o espaço. Esse não furioso te ensina então sobre o tom e sobre o seu targeting. Então sempre anota qual que é o cargo dessa pessoa, qual era o tamanho da empresa, o que exatamente gerou essa reação nessa pessoa. E a partir daí você faz o ajuste na sua mensagem, no envio do seu e-mail, ou para quem você envia, ou na forma como esse e-mail está escrito. Mas abrindo parênteses aqui, às vezes esse não furioso é só alguém num dia péssimo, tá? E essa pessoa num dia péssimo escolheu você para descontar a raiva, então avalia isso também. Agora, o tipo 2 do não é aquele não educado, que vem assim, obrigada, mas não temos interesse no momento. E esse é o mais comum e também o mais mal interpretado. A maioria das pessoas lê esse e-mail, lê ali o não temos interesse e já descarta o contato dessa pessoa. O que é um erro gravíssimo, porque para e lê esse não temos interesse de novo. Não temos interesse no momento. Essa pessoa, em primeiro lugar, é o mais importante, tratou com respeito. Número 2, ela leu o seu e-mail, ela sabe o que você oferece, só que simplesmente ela não precisa disso agora, nesse momento. E esse é o melhor lead do mundo, só que para daqui a 3 meses. Porque é o que eu falei, esse lead já te conhece, ele já sabe o que você faz. Quando a dor apertar, quando for o momento, você vai ser o primeiro a vir na cabeça dessa pessoa. Então guarda isso, esse não educado é um sim no futuro, só que ele tá meio disfarçado no momento, agora. O terceiro tipo de não é aquele lá, já temos a solução. Então não, obrigado, agradeço, mas já trabalhamos com a concorrente X. Esse não é ouro
puro, puro, puro mesmo, porque em primeiro lugar já confirma que a empresa que você está prospectando realmente tem a dor que você soluciona. E não só tem esse problema, como já estão pagando alguém, outra empresa, para resolver. E além disso, já te dá o nome do concorrente e já te dá a oportunidade de você, com elegância, perguntar como é que está sendo a experiência deles com esse concorrente. Você não vai falar mal do concorrente, nunca. Não faça isso, ainda mais no e-mail para um lead. Mas você pode e super deve perguntar, dizer que entende perfeitamente, se não for indiscrição, há quanto tempo que eles estão trabalhando com essa empresa, o que eles têm achado, se está realmente trazendo resultados. E na metade das vezes, esse seu lead já aproveita e desabafa. E aí, de repente, nesse desabafo, você já está numa conversa ultra mega real e que pode acabar se transformando numa venda, sem prejudicar ninguém, sem falar mal de ninguém. Então guarda isso, esse já temos solução é assim, o negócio tá entregue, tá dado para você, tá dado. Você pode receber esse e-mail e trabalhar com ele da melhor forma possível. Agora, os dois últimos nãos, e são esses os que mais enganam. O tipo 4 é o famoso silêncio, o vácuo. E ninguém gosta de ficar no vácuo, né? Nenhuma resposta, nada, zero. Esse não, ele não é nenhum não, né? Ele é uma incógnita, porque não dá nem para materializar esse não que você recebeu. Na verdade, você nem o recebeu, né? E é aqui onde a maioria das pessoas interpreta o silêncio como rejeição, quando na verdade uma coisa não necessariamente significa a outra. O silêncio em si, ele pode significar aí pelo menos 4 coisas. Ou o seu e-mail caiu no spam e aí ele realmente nunca foi visto, ou esse e-mail foi visto, mas ele não era nem relevante o suficiente para receber de um não, uma resposta pelo menos, que fosse um não, mas ele não era relevante o suficiente nem para isso. Ou o caso do e-mail também ter sido visto, a pessoa até achou interessante, mas aí ela estava ocupada e esqueceu de te responder. Ou o último caso, o e-mail foi para a pessoa errada e ela já deletou de cara. Sabe o que todas essas 4 possibilidades têm em comum? Nenhuma delas é rejeição. O silêncio não é um não. O silêncio é simplesmente eu não recebi informação o suficiente para decidir agir. E a resposta certa para o silêncio não é desistir, jogar tudo para o alto e partir para um novo contato. É justamente fazer follow-up com um ângulo diferente, de uma maneira inteligente. Se o primeiro e-mail falava do problema, o segundo e-mail de follow-up pode trazer um dado. Ou se o primeiro e-mail estava longo, esse segundo e-mail pode ter só 2 linhas, ser super sucinto. A moral é que o silêncio nada mais é do que um convite para você tentar de novo, só que de forma diferente. Agora o último não, o nosso 5º não, que é aquele que vem assim, agora não. A gente até tem interesse, mas não é prioridade agora, talvez mais pra frente. Olha, não ignore essa pessoa, esse lead. Ele não pode ser negligenciado, porque ele disse explicitamente que ele tem interesse, mas o timing não é agora. Esse lead, essa pessoa, já fez o seu trabalho. Você não vai nem ter que pensar em quando fazer follow-up. Ele já deu uma data. Ele te entregou uma data para você trabalhar em cima e voltar a falar com essa pessoa. Só que, de novo, o que a maioria das pessoas faz? Vai lá, responde, obrigada, tudo bem, e nunca mais volta a falar com esse lead. O agora não é o único tipo de resposta, até dentre os sims, que vem com instrução. A pessoa tá te dizendo, me procura de novo em tal data. Se você não tem um sistema que te lembra dessa data no futuro, como dizem aqueles posts bem clichê do LinkedIn, você está deixando dinheiro na mesa, tá? Alguém precisa te lembrar dessa data, você não pode perder esse lead. Mas beleza, conversamos então sobre os 5 tipos de não. E agora vamos separar os amadores dos profissionais. Adoro essas frases de guru. Vamos separar os amadores dos profissionais. Cada um desses nãos te diz alguma coisa diferente. Só que essa lição só vai funcionar se você registrar, se você categorizar e agir em cima disso. Senão, de nada vale tudo que a gente conversou até aqui. Então, você vai criar 5 categorias que são justamente os nãos. O bravão, o furioso, o educado, o que já tem a solução, o silêncio e o agora não. Então, aqui estão os 5 tipos de não. A gente vai categorizado, já tá aqui. E aí, cada resposta que chega, você classifica. E aí, depois de 50 ou 100 respostas, você para
e analisa o todo. Se 40% dos seus nãos foi o não agressivo, foi o não da pessoa brava, do furioso, o problema tá no seu targeting ou tá no seu tom. Aí você vai e muda. Se 60% são silêncio, ou seus e-mails não estão chegando, ou eles não estão relevantes o suficiente para gerar nenhum tipo de reação. Aí você tem que revisar a entregabilidade ou revisar o conteúdo, a sua mensagem. Se a maioria já temos a solução X, agora você já descobriu o rei do mercado e você pode estudar essa empresa, entender o que ele faz, como ele faz, onde ele erra e como você pode se posicionar diferente baseado nesse erro. Agora, se você tem muitos agora não no mesmo período, então o seu mercado tem uma sazonalidade que você não conhecia. Então, indústria X compra no primeiro trimestre, varejo decide melhor no segundo semestre, e aí você também ajusta com base nesses dados que você coletou. E por fim, se aqueles nãos educados vêm sempre do mesmo perfil de empresa, então do mesmo porte, do mesmo setor, isso já te diz que o mercado reconhece o seu valor, mas tem alguma coisa de errado ali no timing. Ou é a abordagem que não está encaixando com esse tipo de empresa. Aí você tem que parar também e investigar. Toda essa análise que você vai ter a partir dessa categorização que você fizer, transforma a prospecção, tira ela, desse lugar de um jogo de sorte para ser um sistema de inteligência em que cada não calibra ali a forma como você vai conseguir o próximo sim. Exemplo prático disso tudo que eu acabei de falar. Vamos supor no fundador aí de uma startup de software de logística. E esse cara manda uns 30 e-mails de prospecção por dia. Nos primeiros 2 meses desse trabalho de prospecção, ele tinha ali uns 4% de taxa de resposta, vai? Maioria ali não ou um silêncio. O que pronto, já deu aquela vontadezinha de desistir no fundador da startup de software de logística que a gente nem conhece, mas ele provavelmente já tá com vontade de desistir. A gente entende, amigo, tá tudo bem. Mas aí ele foi lá, sentou, abriu uma planilha e classificou cada resposta que ele estava recebendo. E ele descobriu 3 coisas. Primeira coisa, os nãos bravos, os nãos furiosos, agressivos, vinham de empresas que tinham aí menos de 50 funcionários. Essas empresas não tinham a dor que ele resolvia, era uma logística mais simples, por exemplo. Então essa pessoa, esse nosso founder aqui, imaginário, já entendeu que o problema estava no perfil de cliente que ele estava abordando. Segunda coisa que ele descobriu 70% dos e-mails, coisa assim, mencionavam que já tinham uma solução e era um mesmo software X. Ele foi estudar esse concorrente e descobriu que esse concorrente não atendia transportadoras, só atendia centros de distribuição. Então, o nosso founder foi lá e passou a prospectar só as transportadoras. Terceira e última coisa que ele aprendeu é que os agora não apareciam em outubro ou novembro. O que significa que as empresas fazem, então, um planejamento de contrato bem anterior a isso. E aí ele decidiu passar a prospectar ali já a partir de agosto. E pronto, vocês podem ter certeza que no trimestre seguinte a taxa de resposta desse nosso amigo vai aumentar exponencialmente. E não é porque ele se tornou o melhor em escrever e-mail, não é porque ele leu um livro que mudou a vida dele, não é porque ele passou a seguir a regra de que mandar e-mail ao meio-dia na quarta-feira aumentava a taxa de resposta, não é nada disso. Foi porque os nãos que ele recebeu ensinaram para ele para quem ele tinha que mandar mensagem, como mandar essa mensagem, em que momento mandar. Esses nãos que ele recebeu fizeram um trabalho que alguma consultoria seria capaz de cobrar milhares de reais para fazer. Mas enfim, a moral toda é que a gente precisa mudar a forma como a gente enxerga a rejeição na prospecção. Rejeição não é o oposto de sucesso, nunca vai ser. Rejeição só é o custo da informação, porque na verdade, cada não que você recebe é alguém te entregando uma pesquisa de mercado de graça, sem viés de questionário, sem nada do tipo, é uma verdade dada, uma verdade nua. De verdade mesmo, empresas pagam fortunas para fazer pesquisa de mercado, porque isso é muito importante. Tanto é que vai lá e paga pelo questionário, paga pelas respostas, é uma fortuna mesmo. E, nesses casos, em alguns deles, os dados ainda chegam enviesados, porque as pessoas que estão respondendo ali o questionário acabam respondendo o que acham que devem responder.
E na sua prospecção, muito pelo contrário, ninguém te deve nada. Ninguém não tem nem motivo para ser educado, mas por favor, seja. A próxima vez que você for responder um e-mail de prospecção, que você for o prospectado, seja educado, por favor. Mas enfim, mas de qualquer modo, ninguém nem tem essa obrigação. Então, quando alguém te diz, eu não preciso disso, é verdade. Quando alguém te diz, eu já uso outro, é verdade. Quando alguém te ignora, é verdade. São dados, assim, puríssimos. Você não deve colecionar esses nãos e sentir fracasso. Você tem que pegar esses nãos e construir um mapa do mercado. O que fazer, com quem fazer, como fazer. Você consegue bolar seus próximos passos de uma forma muito mais inteligente. Então já faz o seguinte, abre o seu e-mail agora, pega as suas últimas 30 respostas, incluindo os silêncios, tá? Classifica cada um desses 5 tipos de nãos que eu descrevi. Depois olha para esse padrão e entende o que a maioria desses nãos está me dizendo. Eu garanto que em 15 minutos fazendo isso você vai descobrir uma coisa sobre o seu mercado que você não sabia até então. Porque a verdade é que a resposta sempre estava ali. Você só não estava dando a devida atenção, você só não estava ouvindo todas essas respostas. Mas tem uma coisa que eu não falei ainda. Você pode ouvir todos os nãos do mundo, a partir disso montar o perfil de cliente ideal perfeito, montar o conteúdo de mensagem perfeito, mas ainda assim deixar o seu funil secar. E não porque a estratégia tá ruim, na verdade a estratégia tá ótima, mas você não tem o volume suficiente para fazer essa estratégia funcionar. No próximo vídeo eu vou te mostrar uma conta simples que a maioria das pessoas nunca fez e que vai mudar o que você acha que é o seu problema na sua prospecção. Isso é assunto para a semana que vem, então já se inscreve no canal porque toda semana sai um vídeo sobre vendas, prospecção B2B e inteligência artificial.